E o Renato Semensati chega aqui para trazer a sua análise do jogo e também falar dos próximos compromissos do Campeonato Estadual. Renato Semensati, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Complicou a situação do Criciúma no Campeonato Catarinense. Dentro do que estava acontecendo no decorrer da rodada, com o Criciúma quando vencia por 2-1 a equipe do Brusque, o Criciúma estava sendo primeiro e o Barra estava ficando na quarta colocação. E aí o Criciúma enfrentaria o Barra, o primeiro jogo lá e o segundo no estádio Heriberto Wilson. Ocorre que o Brusque virou o jogo. O Criciúma foi muito mal defensivamente, aliás, primeira vez no campeonato que a defesa toma 3 gols, embora tenha empatado lá no finalzinho, não acabou nem criando nenhuma chance nos 3 minutos finais para virar o jogo. Esse empate na tabela de classificação custou caro ao Criciúma. Antes, vou falar sobre o jogo. Um time com muitas deficiências defensivas, com o Rodrigo fazendo, acho que a sua pior partida com a camisa do Criciúma, certo? No lance do primeiro gol ele estava ausente, a jogada é lá na direita da defesa, aí é o garoto o Otávio quem faz a cobertura, seria o Rodrigo. O lance do terceiro gol, ele perde a dividida, o Biel vai à linha de fundo, toca para trás e o atacante entra da marca do pênalti e faz o gol absolutamente tranquilo. Então foi um Criciúma que, embora o Eduardo Batista escalasse o time principal, mesmo com o Eduardo pendurado, ele foi para o jogo com todos os jogadores que ele tinha à disposição, com o Diego Gonçalves, enfim, ele acabou não conseguindo passar para os jogadores, acredito, a importância do jogo. Faltou intensidade ao Criciúma. É possível que a sequência de jogos, segunda, quinta e ontem, tenha pesado um pouco, mas não no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, normalmente tem um desgaste e a gente viu um Criciúma desgastado fisicamente. Foram 3 jogos em 7 dias, mas foi um Criciúma, e até o próprio Eduardo falou que o time não estava com aquele foco, né? Ele falou em passividade, e eu vou concordar com ele. O lance do terceiro gol, principalmente o gol do Brusque, é um lance que tem dividida, zagueiro e atacante, com o zagueiro chegando primeiro, não pode desperdiçar a oportunidade. Mas vamos mostrar aqui a tabela de classificação, para eu falar o que significou esse empate em casa. Grupo A, o Brusque, invicto no campeonato, é a segunda melhor campanha neste momento. Lembrando que continuam somando os pontos das próximas fases para ver quem é que decide o mata-mata em casa. Então, o Brusque, com 12, vai jogar contra o Concórdia com 7 pontos. Concórdia que já estava classificado e acabou sendo goleado na rodada. O outro confronto, Avaí e Camboriú. O Avaí joga primeiro no estádio Orlando Scarpelli e depois recebe o Camboriú na ressacada. O Brusque joga primeiro em Concórdia e depois recebe o Concórdia lá na Arena Simon. Grupo do Criciúma, grupo B. Melhor campanha do campeonato até agora, tem 12 pontos junto com o Brusque, mas o saldo de gols do Santa Catarina é melhor. Santa Catarina encara o Barra, que estava sendo o adversário do Criciúma. Se o Criciúma tivesse vencido o jogo, teria 13 pontos e estaria encarando o Barra. Primeiro jogo lá no campo do Barra, no Balneário Camboriú, e depois recebe o Santa Catarina lá de Rio do Sul, recebe lá no Alfredo João Crick a equipe do Barra. Chapecoense e Criciúma, saldo de gols. Esta foi a diferença aqui. Ocorre que Chapecoense fez 6-0 no Combali do Joinville e melhorou seu saldo de gols. Chapecoense venceu, como o Criciúma empatou, ficaram iguais no número de vitórias, e aí foi para o saldo de gols com 6-0 que a Chapecoense fez. Ela passou o Criciúma. Primeiro jogo acontece domingo no estádio Heriberto Wilson. Renato, por que domingo? Porque a Chapecoense sai para jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro jogo domingo aqui e o jogo da volta domingo lá em Chapecó. Se projetava muito uma possível final Chapecoense e Criciúma, os 2 maiores orçamentos do campeonato, os times que mantiveram seus treinadores, que mantiveram base da última temporada, mas campeonato de Fórmula é assim, você deu bobeira, no cruzamento não se classifica em primeiro, os 2 não se classificaram em primeiro, deram a chance para o Santa Catarina e agora vão se enfrentar. Criciúma está de folga, volta quarta-feira para o Eduardo trabalhar, para fazer os ajustes defensivos, ele diz que o Vagninho vai estar de volta, provavelmente o Luciano Castan também, então é um Criciúma mais forte. O que dá para tirar de positivo? De vantagem do Criciúma em relação à Chapecoense. A Chapecoense
vai quarta-feira estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, enquanto o Criciúma tem a semana cheia para descansar e trabalhar, a Chapecoense não tem essa possibilidade. A Chapecoense joga quarta em casa contra o Santos, aí joga domingo aqui com o Criciúma e depois, na quarta que vem, vai ao Rio de Janeiro encarar o Vasco e depois volta em casa, encara o Criciúma, provavelmente domingo também. O segundo domingo não está definido, mas esse primeiro jogo já está definido que é domingo. Então, na questão de desgaste, o Criciúma vai levar vantagem. Enquanto ele vai ter 2 semanas cheias para trabalhar, a Chapecoense vai ter pedreira, Santos e Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, é claro, eu falei aqui semana passada e reitero, decidir em casa é uma grande vantagem. E a Chapecoense, com 6-0 que fez no Joinville, acaba levando a decisão para a Arena Condá. Então, correções o Eduardo Batista vai ter que fazer para mostrar um Criciúma muito forte para fazer o resultado aqui no domingo, mas isso a gente fala no decorrer da semana, Rafa.